Venus Isabelle Palermo, mais conhecida como Venus Angelic, é uma youtuber e influenciadora suíça que ficou conhecida como boneca depois que o seu vídeo no YouTube de como parecer uma boneca estourou lá por 2012. A Venus era bem novinha quando começou no YouTube, tinha uns 13, 14, 15 anos, e foi bem naquela época das bonecas humanas, quem lembra? Ela também fazia parte daquela estética das bonecas humanas, que faziam aquelas makes pra tentarem ficar parecidas com bonecas. A Venus também tinha um diferencial porque ela fazia vídeos, então não era só o visual dela que relembrava uma boneca, mas a personalidade. Então ela era uma moça muito feliz, alegre, fofinha, uma voz bem fininha pra lembrar uma bonequinha. Acho que a minha voz tá mais pra boneca de terror. Enfim, era todo aquele mundinho da alegria, sabe? Porém, pra esse vídeo existir, infelizmente, por trás de toda essa bolha brilhante, estética de boneca, existia um bastidor bem obscuro que vai de relacionamento tóxico com a sua mãe, casamento fake e cirurgia de perda de peso ilegal. O conteúdo da Venus era muito variado, tinha muita coisa sobre maquiagem, mas também ela experimentando doces do Japão, principalmente, que ela gostava bastante. Enfim, era o que fazia sucesso naquela época, ela não fugia muito disso, porém ela colocava dentro do nicho de boneca humana, sabe? Aliás, lembram que eu falei que ela ficou muito popular com o vídeo de como parecer uma boneca, que é um tutorial que ela ensina o pessoal a tentar fazer uma make de boneca. Só que, por incrível que pareça, esse não é o vídeo mais assistido do canal dela, e sim um chamado Como Parecer uma Menina Coreana. Eu confesso que eu não acompanhava muito a Venus, não era um conteúdo que eu gostava muito, só que o que eu lembro é que o pessoal massacrava ela, chamando ela de Korea Boo, porque, né, ela tava fazendo make pra parecer asiática e falava umas coisas nada a ver, e aí todo mundo dizia que ela forçava um jeitinho, que ela não era, que era tudo fake. E pra quem não sabe, Korea Boo é alguém obcecado pela cultura coreana, que nega sua própria cultura, ou finge que é da cultura coreana. A Venus também se inspirava muito no estilo japonês Lolita e demonstrava bastante que gostava da cultura japonesa, daquele jeitinho, sabe, um pouquinho demais. Então, além dela ser Korea Boo, o pessoal também chamava ela de Weeaboo, não sei falar essa palavra, que é praticamente a mesma coisa que Korea Boo, só que é uma obsessão direcionada ao Japão. Uma pessoa muito importante dentro dessa história é a Margaret, que é a mãe da Venus, que estava sempre por trás dos vídeos da Venus. Inclusive, a Venus começou a participar de várias entrevistas para mostrar esse mundo diferenciado dela, por muitos considerado estranho, né? Principalmente lá em 2012, 13, 14. Então, ela apareceu várias vezes na TV e teve toda aquela febre das bonecas humanas, e muita gente criticava ela, e a mãe da Venus estava sempre com a filha defendendo a adolescente e dizendo que tava tudo tranquilo, que ela tava expressando quem ela queria ser. Outra coisa bem importante dessa história é que aparentemente a Margaret, a mãe da Venus, lembrando, também gostava muito da cultura japonesa, e foi ela que introduziu aí a filha nesse mundinho, digamos assim. E segundo a Venus, a mãe dela criou ela como uma japonesa. Segundo as duas, elas comiam bastante comida japonesa, já tinham viajado pro Japão 2 vezes e vestiam roupas típicas japonesas. As duas japonesinhas de Taubaté eram da Suíça, mas moravam em Londres naquela época. Após aquele vídeo de como parecer uma boneca estourar totalmente, a Margaret viu como uma oportunidade de carreira para a filha, então elas investiram nisso. A Venus estudava só em casa, então ela não tinha muitos amigos, e mãe e filha passavam muito tempo juntas. O canal realmente foi um sucesso. A aposta da Margaret deu super certo, da Venus também, claro, porque ela que estava ali na frente dos vídeos, mas deu muito certo, foram várias entrevistas, aparições em TV, como eu falei aqui, milhões de visualizações, e elas conseguiam viver da renda do YouTube. Então todo esse sucesso estava acontecendo enquanto a Venus era apenas uma adolescente. E vocês lembram que eu mencionei pra vocês lá no início que ela tinha uma imagem fofinha, de inocente, de uma menina queridinha, digamos assim? Com o passar dos anos, isso vai caindo por água abaixo, né? O pessoal vai percebendo que era tudo uma farsa, porque começam as primeiras polêmicas. As tretas desse momento não são tão sérias quanto as que a gente vai ver mais pra frente, mas demonstram um lado podrinho da personalidade da mãe da Venus e supostamente da Venus. Basicamente é por conta de conteúdos parecidos que outras meninas faziam, né? Como eu falei, naquela época, ser uma boneca humana tava na moda, e também a moda japonesa, Lolita e tal, é algo popular, e elas se achavam as pioneiras de tudo, sendo que, gente, né,
duas coisas extremamente populares, então elas não gostavam que outras meninas faziam o mesmo conteúdo que a Vênus. Uma das primeiras youtubers que também estava nesse nicho a expor a Vênus e sua mãe foi a Komodo, que contou que foi bloqueado do canal da Vênus por ter comentado em um vídeo: pessoal, vai me assistir dançando no meu canal, por favor. Ela também contou que em um evento ela pediu pra tirar uma foto com a Vênus, mas a Margaret e a Vênus olharam feio pra essa moça e saíram falando alguma coisa na língua nativa delas. Não só isso, nesse mesmo evento um fotógrafo queria foto de ambas as influencers juntas por terem um estilo parecido e tal, mas de novo a Vênus e a mãe dela olharam feio pro pessoal e vazaram de lá. Quando a mãe da Vênus viu esse exposed, ela não gostou nada disso e foi lá e deu a resposta dela também. Só que a mãe da Vênus, vocês vão perceber, é meio descontrolada, então ela desce muito nível. Chamou a menina de tudo que é nome, falou: vai trabalhar, achar um emprego decente. A Komodo tinha algum probleminha na visão e ela falou: se até pessoas sem pernas encontram emprego, você também tem capacidade, porque você só não tem um olho que funciona direito. Então ela era bem rude e, sabe, acaba respingando na Vênus também. Como eu falei, elas se achavam muito pioneiras por ter começado esse tipo de conteúdo no YouTube e acusaram a Komodo de copiar a Vênus. Enfim, várias outras tretas foram acontecendo com outras meninas que faziam conteúdos desse mesmo nicho. Teve amiga envolvida, Margaret sempre envolvida, sendo rude. Dizem que ela criava várias contas fakes e instigava o povo a ir tacar hate em outras. Gente, muita treta mesmo envolvendo Margaret, Vênus e o mundinho das bonecas humanas do YouTube, Lolita e afins. Óbvio que o ponto mais alto e polêmico da história não é esse, mas tudo começa a desandar, digamos assim, lá por 2014, quando a Vênus começa a namorar um japonês 6 anos mais velho que ela, e eles tinham se conhecido pela internet. O nome dele era Manaki, Meinaki, não sei falar, desculpa, gente. Ele aparecia nos vlogs dela, em muitos postzinhos no Instagram. A mãe da Vênus não gostava muito dele, enfim. Mas, como eu falei, ele aparecia bastante aí nos conteúdos da Vênus, só que com o tempo ele não tava mais aparecendo. Aí o pessoal: vocês terminaram? O que aconteceu? Cadê o Manaki, né? E aí, a mãe da Vênus e a própria Vênus responderam que eles tinham terminado porque a Vênus estava procurando por uma pessoa melhor. Como sempre, a Margaret precisava dar os seus pronunciamentos bem baixo calão, né? Então ela chama o cara de tudo e mais um pouco. Falou que ele era um pobretão, trabalhador de fábrica, manipulador, e também acusou de coisas mais pesadas. Aquela palavrinha que começa com P. Vocês sabem, que vai atrás de menininha mais nova. Ela falou que ele era isso. Além disso, ela também relatou, bem brava, que esse Manaki olhava pra bunda da filha dela. Enfim, gente, baixaria total, né? A Margaret não entra pra brincadeira. Ela sempre desce bastante o nível. Não sei o que vocês acham disso, mas não ficou parecendo que foi um término conturbado e a mãe foi em defesa da filha na internet? Enfim, gente, aconteceu algo mais estranho ainda. Meses depois, a Vênus posta fotos dela com o Manaki, que foi visitar ela na Coreia, e diz que eles estavam namorando secretamente pra evitar fofocas das pessoas. Ela também revela pros seguidores que iria se casar. Eles supostamente se casam, mas depois de um tempo ela vem e diz que não se casou porque foi perdido uns papéis lá na embaixada e que era nova demais pra se casar, não iria mais se casar, ninguém tava mais entendendo nada, e tava todo mundo pensando: será que eles terminaram? Só que aparentemente não. Ela vem, posta mais fotos do casal no Instagram, mas são deletadas as fotos do nada, assim. Depois ela posta de novo e vem e diz: eu só queria postar umas fotos do Manaki me visitando em Seul, mas minha mãe continua deletando todas. Ela também diz que ele faz lavagem cerebral em mim, mas eu acho que não. Foi com esse post que as pessoas começaram a entender como a mãe da Vênus controlava a vida dela, tanto que ela tinha acesso até o Instagram da menina. E descobriram depois que a mãe da Vênus se passava pela própria Vênus no Instagram. E como descobriram isso? Eles foram analisando em uns posts que a mãe da Vênus teria um inglês um pouquinho mais ruim que o da influencer, né? Então ela tinha alguns erros gramaticais ali, e a Vênus, na maioria das vezes, não tinha. Então eles conseguiam diferenciar os posts da Vênus e da mãe da Vênus, da Margaret, né? Tinha esquecido o nome dela e fiquei falando mãe da Vênus. Foi nesse momento que os inscritos da Vênus começaram a chamar a Margaret de tóxica, controladora, narcisista, manipuladora, enfim, tudo de ruim. E ela vem a público se defender e faz uns posts bem doidos. Quase sempre era falando do namorado da filha, dizendo que ele era um stalker, obcecado pela Vênus, dizendo que ele tinha hackeado a Vênus, que era ele que estava instigando os fãs contra
contra a Margaret, né, contra ela mesma. Segundo a Margaret, ela também apoiava o relacionamento dos dois no início, só que ela foi vendo umas red flags no Manak, então ela não gostava mais dele e queria que a Venus terminasse com ele. Foram vários posts assim, até que chega um em que ela conta que a Venus fugiu dela e teria ido com o Manak pro Japão, estaria morando lá. Ela até uma hora diz que ela foi sequestrada pelo Manak, enfim, gente, eram umas coisas muito doidas, né? E a Venus e ela não tinham mais um contato tão direto. Provavelmente a Venus foi ignorando a Margaret e ela vai ficando mais brava com essa história. E ela solta que Venus não era mais sua filha e solta uns podres, coisas pessoais, né, gente? Os defeitos da Venus. Só que uns probleminhas ali que ela tem com comida, um transtorno alimentar, dizendo, né, que os costumes que ela tinha. E também que ela teria quebrado a perna de um cachorrinho, tentou morder a sua própria mãe. Ela também acusa a filha de ter roubado tudo que ela tinha. Enfim, era uma baixaria, né, pessoal? No início era só contra o Manak, e depois foi contra a filha também. E a Venus se pronuncia sobre isso, né? Chegou no nível que ela teve que se pronunciar e contar a parte da história dela também. Segundo Venus, no seu vídeo do YouTube, ela era obrigada por sua mãe a fazer alguns conteúdos que ela não queria fazer. Caso ela negasse fazer esse tal tipo de conteúdo, a Margaret dizia que iria se sabe a palavra M? Então, iria de arrasto. Uma história bem bizarra que a Venus conta é de que um dia elas estavam brigando, a Margaret com uma faca na mão joga em direção da Venus, só que por sorte vai numa pintura atrás e foi tão forte, né, o lançamento da faca, que ficou presa na pintura e tal, que tava atrás dela. A Margaret nega tudo e diz que o Instagram, né, aqueles posts, foi uma forma de contatar a filha e que em algum momento ela pode ter se descontrolado, mas é por exaustão, muito estresse. Durante essa confusão, as pessoas encontraram uns conteúdos sugestivos, sabe, decotão, umas thumbs bem sugestivas, de conteúdos que a Venus fazia quando era novinha, uma adolescente. Então muitos estavam pensando, a Margaret deve ter obrigado ela a fazer isso. Mas, né, depois dessa confusão entre Margaret e Venus, questão de dominação, de controle sobre a Venus está no Japão e continua fazendo suas coisinhas, seus vlogs, seus vídeos, só que dessa vez ela diz que irá ser mais realista, não vai tentar fingir ser feliz o tempo todo, uma bonequinha fofinha e tal, e que, na verdade, ela queria contar pro pessoal que ela se sentia mais triste do que feliz, chorava o tempo todo, não estava num momento emocionalmente bem na vida dela. Além disso, o pessoal percebeu que ela e o Manak talvez não estavam tão bem, e aí tem rumores de casamento fake, que ela teria se casado, né, com o Manak pra fugir da mãe dela, e que ela nem gostava tanto dele, que ela já teria traído ele, e que ele foi uma forma dela fugir da mãe. Também tem muito disse-me-disse que o Manak seria um fã obcecado pela Venus e tal, mas Manak e Venus não estão mais juntos hoje em dia. Outro ponto triste e polêmico da vida da Venus é que em 2018, provavelmente no auge do seu transtorno alimentar, ela foi atrás pra fazer uma cirurgia de redução de peso. Detalhe, ela tinha 53 quilos, pessoal, ela era bem magrinha e mesmo assim ela conseguiu um médico que fizesse esse procedimento, que no caso foi uma bariátrica. Para quem não conhece, bariátrica é indicado para pessoas com sobrepeso e, né, mesmo assim tem que ter todo um acompanhamento médico, eles reduzem o tamanho do estômago, é um pós bem difícil, bem complicado, é difícil para comer de novo e tal. E ela passou por todo esse momento do pós sozinha, porque ela não contou pra ninguém que iria fazer. Inclusive, foi difícil até mesmo encontrar um médico que aceitasse fazer essa cirurgia nela. Ela visitou cerca de 50 médicos no mundo todo e todos esses negaram. Até que um na Coreia do Sul aceitou fazer e ela fez e passou por um pós horroroso. Ela teve complicações bem pesadas, teve que ser internada, não conseguia comer, vomitava muito, nem bebia mais água, chegou a pesar 38 quilos, foi internada no Japão, teve que refazer os pontos da bariátrica, foi terrível, também comprometeu o pulmão dela, pegou uma infecção.
Ela teve uma experiência de vida e morte, quase morreu mesmo. Hoje em dia, aparentemente, ela se arrepende de ter feito essa cirurgia porque ela conta essa história meio que num tom pra alertar outras meninas a não fazerem esse procedimento sem precisar, a bariátrica sem precisar. Infelizmente, ela tem ainda mais polêmicas no seu nome, como a de se envolver com homens bem mais velhos que ela, problemáticos, relacionamentos tóxicos, já foi internada várias vezes por alcoolismo. No Instagram dela, ela demonstra ser bem instável, posta acusações graves nos stories, acontecimentos graves. Esse ano mesmo ela postou que tinha sido presa por furto de novo, mas ninguém sabe se é verdade ou não, porque ela logo apaga. Além disso, ela criou há alguns anos uma conta no OnlyFans para vender conteúdo adulto. Foi muito criticada por isso, porque por muito tempo ela vendeu a imagem de uma menininha inocente, chamou muita atenção de uma audiência infantil. Só que vamos falar a verdade, há anos ela já não era uma youtuber para crianças, né? Por favor. Mas teve outro lado que entendeu super, que disse que a vida dela, ela tem que tomar controle, mas também tiveram aqueles que pensaram, poxa, será que ela não tá nessa por conta de tudo que ela passou, foi controlada pela mãe, relacionamento conturbado e tal. Em 2024, continuamos tendo notícias mais tristes da Vênus. Ela anunciou nas redes sociais que estava enfrentando problemas para encontrar uma moradia estável devido às suas lutas com a saúde mental e alcoolismo. Muita gente diz que esse é um exemplo trágico de uma mãe que quer alcançar os seus sonhos, viver os seus sonhos através da filha, que ela não conseguiu lá atrás, então ela usa da filha para alcançar os seus próprios sonhos sem pensar nas escolhas da filha, sabe? O que vocês acham sobre isso? É uma história bem triste. Infelizmente, a Vênus hoje em dia não tá tão bem psicologicamente. E é uma pena, né? Porque ela é uma moça linda, bonita e passou por tantos traumas, tantos problemas. Enfim, o vídeo é esse e tchau!